eu costumo dizer que quando a pessoa vem à igreja e ela coloca expectativa nas pessoas, elas vão ser sempre frustradas. Porque as pessoas não têm nada para oferecer, a não ser a essência que vem de Deus, que é transmitida, amém? Então, nessa manhã, antes de começar a pregar, eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se vocês hoje falaram com tanta gente, né? Nós estivemos aqui, nós louvamos ao Senhor. Mas talvez você hoje não falou palavras de amor para Ele. Então eu te convido a falar palavras de amor para Jesus. Faça a sua própria canção. Hoje nós cantamos aqui, mas nós podemos produzir a nossa própria canção para o Senhor, amém? Podemos dizer palavras para Ele, porque Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. E é algo assim que não se esgota. E nós muitas das vezes passamos os nossos dias e não falamos uma palavra, nem um eu te amo a Deus. Amém? Então feche os seus olhos, comece a falar, mas espere por mim. Comece a falar palavras para Ele. Eu acredito que Ele é merecedor, amém? Então você vai ter palavras para falar para Ele. Oh Pai, estamos neste lugar, Senhor, porque amamos o Senhor, Pai. Porque desejamos o Senhor, Pai. E sabemos que o Senhor vem quando o Senhor é desejado. E nessa manhã nós declaramos que amamos o Senhor. Que o Senhor é a pessoa mais especial nas nossas vidas. Oh Deus, e que não há nada, Senhor, na nossa vida, por mais sonhos realizados, por mais recompensas, oh Deus, que conquistamos na nossa vida pelo nosso esforço. Nada se compara a Ti, nada se compara a Tua beleza, nada se compara à Tua presença, Senhor. Porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, perfeito. Ah, Senhor, eu Te amo e não posso viver sem Ti. O Senhor é mais importante que o ar que eu respiro. O Senhor é mais importante do que tudo, Senhor. E eu declaro a Ti nessa manhã o meu amor, minha devoção, o desejo do meu coração está em Ti, Senhor. Eu quero estar naquele lugar que Te agrada. Eu quero estar na posição que Te chama a atenção. Oh Deus, naquele lugar que exala o perfume que atrai o Teu olhar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, aleluia. Você pode aplaudir Ele? Pode aplaudir Ele? Amém. Agora pode se sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 1, 26 e 27. Amém. É bom, não é? Ah, Jesus parece que lava a alma, né? Parece que tira o peso. Amém? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Vamos repetir? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Amém? Hoje nós vamos falar sobre identidade. Eu acredito que possa ser um divisor de águas na vida de muita gente e que vai influenciar. Porque uma das palavras que o Senhor trouxe no meu coração sobre falar hoje aqui foi sobre o legado. É muito importante a gente ser intencional. E o Espírito Santo tem me comovido muito a ser intencional. Quando eu vou nas redes sociais, eu procuro ser intencional naquilo que eu faço. Quando eu estou com a minha filha,
eu procuro ser intencional. Não porque eu sou boa, não porque o Espírito Santo tem gerado em mim, ao ponto de ser intencional em tudo que eu vou fazer. Uma situação que acontece, eu aproveito aquela oportunidade e faço intencionalmente. Até a nível da minha vida com Deus, eu procuro mostrar para minha filha o que eu faço no meu dia a dia, para que ela também veja como exemplo, que ela venha aprender como exemplo. Amém? Então nós estamos aqui numa geração de pessoas que vão deixar um legado. Amém? E quando nós deixamos um legado, isso nós nunca morremos, porque as próximas gerações vai o quê? Vai estender aquilo que nós transmitimos através do nosso gelado, nosso legado. Gelado, tô com vontade de melhorar. Então, vamos falar sobre identidade. O conceito de identidade vem do latim, que vem da palavra idem, que quer dizer igualdade e continuidade. A qualidade daquilo que é idêntico, o estado de uma coisa que não se modifica. Quando você olha a sua identidade, o seu cartão de cidadão lá do Brasil fala identidade, aqui fala cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Quando você olha, vira atrás, o que lá está escrito? Pode dizer, irmãos, eu gosto de pregação participativa. O que está lá escrito? O nome do pai e da mãe. Quer dizer o quê? Que quem você é igual. Não é assim? Ou não? É. O seu DNA tem o quê? Tem os códigos de onde? Do pai e da mãe. E assim, o pai e a mãe dos outros. Não é assim? Ou eu estou falando alguma mentira? Tem algum sentido para ter lá o nome do pai e da mãe. Quer dizer que a sua origem vem daquelas pessoas. E a verdade é que a nossa verdadeira identidade está ligada àquele que nos criou. A Bíblia fala que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E Ele produziu o quê? A Bíblia fala que Deus fez lá o boneco, não foi assim? Foi um boneco, não é? Do barro. E quando é que começou a produzir vida? Quando é que foi? Quando ele soprou a essência que estava dentro dele e transmitiu a você. Amém? E depois vamos pensar assim. Deus é perfeito. Ou não? É? Deus é deformado? Deus é o quê? Deus é perfeito. Sendo Deus perfeito, como Ele poderia fazer uma coisa imperfeita? Então, será que você é imperfeito? Ou és perfeito? Então, és perfeito. Porque quem te criou e a essência que te gerou é perfeito. Não há falha nenhuma em você. Amém? Não há falha nenhuma. O seu cabelo, o seu jeitinho de ser, o seu formato, o seu nariz, que é grande, que é pequeno, seja o que for, é perfeito. É perfeito. Deus fez, montou tudo com as próprias mãos dele. Ele fez todos os detalhes. Às vezes, tem pessoas que dizem que elas foram acidentes. Mas não existe acidente. Talvez foi acidente com seu pai e sua mãe. Mas Deus não estava brincando quando você apareceu e ficou assim, vai nascer, tá ali. Não. Deus sabia de tudo e Ele montou. Você é especial. Porque você tem o quê? A imagem e semelhança de Deus. Só que nem sempre nós vivemos no mundo ideal. Infelizmente, não é? E o que aconteceu com essa história toda? O pecado entrou no mundo. Através de Adão e Eva. Oh, meu Deus. Que tristeza. E aquilo que era ideal, aquele formato ideal deixou de ser tão ideal, que era perfeito. Porque o pecado
entrou no mundo e nós deixamos de viver em um mundo que era perfeito e passou a ser corrompido pela natureza pecaminosa. E, infelizmente, é a nossa realidade. Vivemos sobre um mundo que é caído. Um mundo que é caído, em que o pecado está sempre o que é a porta para desenvolver. Não é tão mais fácil pecar? Você acha que é fácil fazer o bem? Não é não. Esses dias eu estava a pensar. A Clara estava com meio e eu estava com pressa, querendo despachar para poder ter o meu tempo para poder preparar a mensagem. E nada, e a menina come uma moleza para comer. E a vontade é de dar aquele berro, sabe? A natureza diz assim, despacha, vai lá, despacha, que eu tenho tanta coisa para fazer. E vou... Aí depois eu contei até 10 e falei assim, Senhor, me ajuda. E respirei fundo e orei e falei assim, Deus, me dá graça, me dá graça. Só falei assim, me dá graça. E na hora, ela só começou logo comigo. Ela rapidão começou a comer. Eu falei assim, Jesus, glória a Deus. Mas a natureza minha, pecaminosa, queria mesmo era... Não vou dizer que eu não faço isso, porque eu também faço. Mas eu tento me encontrar lá, porque eu sei que é o velho homem que está... Eu não preciso gritar. A minha identidade não é gritar, é ser amável, ser amorosa. Amém? E ao longo do nosso caminho, Deus coloca nas nossas vidas vários profetas. A verdade é essa. Os pais são profetas, o professor é um profeta, o pastor é um profeta, as figuras de liderança. E muitas das vezes essas pessoas, por falta de sabedoria, ou por, não transmitir a essência do Senhor, acaba liberando falsas profecias para nós. E nós vivemos sobre um mundo em que vivemos sobre mentiras de falsos profetas. Quantas pessoas que são, ao longo da sua vida, estão bloqueadas na sua verdadeira identidade? Porque Deus te fez perfeito. Você é a imagem e semelhança dele. E não há falta. É perfeito. Que aquilo que é perfeito não há falta. Há falta de Deus, irmãos. Olha para a natureza. Que coisa mais linda é a natureza. Eu ontem preguei numa igreja e falei assim, olha, quando você tiver dificuldade de entender a confiança e a grandiosidade de Deus, vai lá na Serra da Rampa e desce, que você vai chegar todo confiante de que Deus é grandioso. Esse é um Deus poderoso, é o Deus que nós servimos e é aquele que nos formou. Então, a verdade é que nessa caminhada nossa, desde a infância, vai surgindo o quê? Falsos profetas. E esses falsos profetas dizem mentiras que começam gerando crenças e que vai produzir certos comportamentos em nós. Nem todo mundo teve o privilégio de ter pais que transmitiam o caráter de Cristo. Às vezes há situações que é uma criança criando outra criança, porque são pais emocionalmente que não são maduros. Quantas pessoas que emocionalmente elas não são maduras e que muitas das vezes elas cresceram, têm as marcas do tempo no seu rosto, mas a nível do seu desenvolvimento emocional tem grandes dificuldades. Isso acaba por quê? Transmitir uma crença, uma mensagem desde a infância que molda toda a nossa personalidade, de forma que nós não viemos viver o quê? A nossa verdadeira identidade. Porque nós vivemos num mundo que é caído. E os comportamentos e as decisões e às vezes os valores não condiz com essa verdadeira identidade. Porque a nossa identidade é o céu. A nossa origem vem de Deus e o nosso ponto final também é lá de Deus. Quem é que vai morar no céu? Amém? Amém? Amém. Então qual é o seu destino? Onde é que é? O mundo lá fora não sabe qual é o destino.
Então eles vivem a vida, deixa a vida, tem aquela música lá do pagode lá no Brasil, deixa a vida me levar. E nós vivemos assim? Deixar a vida me levar? Isso é para quem não tem propósito, para quem não tem essência. Quem tem uma identidade em Deus sabe para onde vai, sabe de onde veio e sabe para onde vai. Então a sua conduta e a sua vida é a cultura do céu. E a cultura do céu é a harmonia. E qual é a figura da pessoa mais exemplar da figura do céu que a gente pode encontrar? O pastor falou que foi Jesus. Ele sim é o exemplo para ser seguido, amém? Só que aí nós temos muitas dificuldades. Então eu coloquei aqui, quero falar alguns passos importantes para vivermos a nossa verdadeira identidade. Amém? Vocês estão aí? Amém? Então vamos ler em Romanos 12, 1 e 2. Se você quiser apontar, é um versículo muito conhecido, eu vou continuar para a gente não estender muito. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? E comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Se Ele te formou em uma identidade que é parecido com Ele, semelhante a Ele. Então, quando nós não vivemos essa verdadeira identidade, nós não estamos vivendo a vontade de Deus. E como nós vivemos a vontade de Deus? Aqui está dizendo, existe uma necessidade de uma transformação na nossa mente, porque aquilo que está na nossa mente vai gerar comportamentos. Amém? Antes de você fazer, você pensa. Está tão aqui. E aqui precisa ser transformado para que gere atitudes. Amém? E um dos passos muito importantes na nossa vida para viver a nossa verdadeira identidade é desenvolver um relacionamento com o seu fabricante. Como assim? Então, já pensou que quando você compra um produto, você antes de usá-lo, você vai olhar o manual do fabricante? Quando você compra um remédio que você nunca tomou, você vai olhar a bula do remédio? Você olha a parte de trás para saber como é que utiliza, para não apertar o botão errado, para fazer as coisas certas. E muitas das vezes nós vivemos a vida e não lemos o manual do nosso fabricante. Aquela pessoa que nos gerou, que nos formou, ela fez o manual. Fez o manual. E nós não paramos tempo para ler esse manual. E queremos seguir a vida e vamos. E está tudo bem. Vivemos no automático, irmãos. Muitas das vezes eu fico a pensar, realmente a gente não medita nas coisas. A gente vai reproduzindo tanta coisa que foi nos passado por tantas gerações e não pensamos sobre a razão das coisas. E vivemos no automático mesmo. E bora! Não lemos o manual. Como é que a gente vai ter a verdadeira identidade se a gente não lê o manual? Aí depois você pensa assim e fala assim, eu leio a Bíblia. Tá bem, você lê a Bíblia. Mas você medita na Bíblia? Só ler a Bíblia não basta. Se você não ler e meditar sobre aquilo, você vai ler e vai passar. Deus te deu a capacidade de ser racional. A Bíblia diz que Ele te fez para dominar.
Está a dizer aqui, nós lemos, não é coisa da minha cabeça não. Diz que o homem é para dominar entre os animais. Ele é o quê? Ele é a obra-prima. Ele está para dominar. Então ele te deu uma capacidade que o animal não tem. Você não é animal, você é ser humano. Deus não é animal não, racional não. Então eu não sou animal, eu sou um ser humano. Sou uma pessoa que leva a essência de Deus. O mundo pode dizer um monte de coisa lá, a ciência pode dizer um monte de coisa, mas eu acredito na palavra. Amém? Então, oração, nós vivemos numa igreja diferente, não é como no Brasil, mas no Brasil existe o círculo de oração. E tem aquela palavra que diz, a irmã do coque. É a irmã do coque, que é aquela irmãzinha da oração, a irmã que sempre quando você... Tem muito no Brasil isso. É a irmãzinha do coque, a irmãzinha que ora, que é de oração e tal. Se tem uma necessidade, a gente vai atrás da irmãzinha do coque, a irmãzinha ora. Há uma situação, o próprio pastor vai falar assim, irmã, vamos orar que a situação não tá bonita. Só que às vezes vai criando uma cultura de que a oração é algo para aquele círculo de oração, é para aquelas irmãzinhas. Só que não. A oração é para todos aqueles que querem ter um relacionamento com Deus. Se você quer produzir a sua verdadeira essência, a sua verdadeira identidade, como é que você vai produzir isso se você não passa tempo em oração? Ou então você gasta seu tempo só 10, 15 minutos, ora e tá tudo bem? Não, irmãos. O seu amigo ou a sua amiga, você vai tomar um café com ela. Você senta com ela, você conversa com ela. Ou com ele. Não é? Você gasta tempo, quando passa um tempo que você não vê fulano, você liga. Então, tá tudo bem? Não é assim? Ou manda uma mensagem. E por que com Deus não é assim? Ou às vezes nós limitamos só o momento dos 10 minutos ou 1 hora, sei lá, de oração. A amizade com Deus não tem nada a ver com a amizade com o seu amigo ou com sua amiga. Sabe por quê? Porque seu amigo e sua amiga não é onisciente, não é onipresente. Então eles não vão estar em todo lugar. Mas esse seu amigo que vai te gerar em você a sua verdadeira essência e a sua verdadeira identidade, ele está todos os dias contigo em toda hora. Ele dorme contigo, ele acorda contigo, ele escova os dentes com você, ele come com você. E às vezes nós vivemos uma vida e não temos essa noção que ele está presente em todo o tempo. Então não existe um mundo aqui separado da espiritualidade, em que eu venho à igreja, em que eu estou num ambiente de adoração, aquele é o ambiente. Não, irmãos. É um sacrifício vivo. Você está em todo o tempo queimando. Você está em todo o tempo que produzindo essência, produzindo adoração, nos seus comportamentos, no seu trabalho, naquilo que você faz. Em tudo. Você faz como se fosse Jesus mesmo e vai produzindo a essência e ele está ali, esse comportamento. Eu até ontem dei o exemplo, tem dia que no médico eu coloco os fones e estou ali naquela música de adoração e eu falo assim, meu Deus, e aquela presença naquele lugar e eu fico a pensar, imagina se essas pessoas todas que estivessem aqui, estivessem sentindo aquilo que eu estou sentindo. Às vezes a vontade que eu tenho é de levantar a mão e adorar. Depois vai ficar um bocado assim, né? Vai ficar um bocado estranho. E aquela sensação, e às vezes eu chego no trabalho, olá, bom dia, mas estou ali ainda digerindo aquilo ainda até para chegar no ambiente do trabalho, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu entendo e que nós devemos entender que Ele está em todo lugar. Em todo lugar. Então o ambiente para que eu venha desenvolver uma vida de intimidade com Deus não é só aquele ambiente em que você senta e lê a Bíblia e que você ora. É em todo lugar. Amém? Porque assim você vai estar ligado. Amém? Então a oração não é para alguns. A oração é para todos.
Amém? A oração não é para os velhotes, não. Quem já é, não, irmãos. É para o jovem também. Amém? O jovem também tem que aprender a viver uma vida com Deus. A orar, a buscar a Deus. Amém? Porque senão vai tornar um adulto, um pai de família ou uma mãe de família, e que também não vai produzir, não vai mudar comportamentos. Amém? Começa já o segundo passo. Os irmãos estão aí? Estão a entender? O primeiro passo é o quê? Ter um relacionamento bem próximo do seu fabricante. E o segundo passo? A Bíblia fala assim em Jeremias 29:11. Porque eu vencei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor, Ele sabe os pensamentos. E são pensamentos bons, não são pensamentos maus. Amém? Só que como eu falei acima, nós vivemos num mundo caído e tivemos figuras de autoridades que foram falsos profetas na nossa vida. E infelizmente, isso gerou em nós falsas crenças. E as crenças moldam a nossa personalidade, moldam os nossos comportamentos. Aquilo que nós cremos, nós praticamos. Não é assim? Então, a verdade é que as falsas crenças vão gerando em nós crenças que são chamadas limitantes, que nos limitam e nos impede de quê? De viver a nossa verdadeira identidade. Quantas pessoas que cresceram com pais que chamou você de burro? Você é um burro. Você não serve para nada. E aí? E essas pessoas normalmente, no seu longo da sua vida, tornam-se adultos e está inconscientemente com essas palavras ali, de forma que não consegue desenvolver coisas. Às vezes inicia um curso ou faz alguma coisa e não consegue desenvolver. Ou se sente sempre rejeitado, incapacitado, não posso, não sou. Você pode, porque o seu Deus te criou a imagem e semelhança dele. Mas mesmo assim, foi gerada uma falsa crença, crenças que são limitantes e que te impedem de viver a sua verdadeira identidade. Às vezes, você pode ter vivido num ambiente que não era um ambiente afetuoso, em que há pessoas que têm dificuldade de falar eu te amo. Há pessoas que têm dificuldade de dar um abraço, de fazer um elogio, de tratar, de aconchegar. Por quê? Não recebeu isso. E por não ter recebido isso, acaba se tornando alguém frio. Alguém que não consegue transmitir sentimentos. Você já viu tantas pessoas que às vezes elas amam, mas elas não sabem transmitir esse sentimento de amor? Será que isso nasceu assim? Não nasceu assim. A sua essência é diferente. O Deus que nós servimos, que nos criou, a Bíblia fala que nós fomos criados como objeto de seu amor. Ele é amor. Ele não tem uma característica de amor, não. Ele é o amor. Então, se Ele é o amor, está na nossa essência o amor. Porque Ele soprou em nós aquilo que está nele. E muitas vezes vivemos essas situações em que não conseguimos, por quê? Por causa das falsas crenças, as crenças limitantes, que nos limitam e nos moldam numa estrutura em que não tem nada a ver com aquilo que nós somos. Amém? Então, nós precisamos nos libertar das crenças limitantes. Aquilo que está em nós. Eu não posso te dizer qual foi a sua crença limitante, mas você sabe aquilo que você ouviu na sua infância e que precisa traga a palavra de Deus e que precisa ser mudado pela realidade do céu, que não é essa realidade aí. Amém? Depois, eu vou falar do terceiro passo
e quarto passo, tudo junto. A Bíblia conta uma história, em homenagem às mulheres, hoje eu vou falar sobre uma mulher, de uma mulher que sofreu 12 anos num fluxo de sangue. Ela tinha esse problema por 12 anos. A Bíblia fala que ela sofreu imenso, que ela gastou tudo que tinha, ela fez de tudo para o quê? Ser curada. Quando ela ouviu que Jesus iria passar por ali, qual foi o pensamento dela? Se eu tão somente lhe tocar, eu serei curada. Amém? E essa mulher fez tal ato. E ela tocou em Jesus. Só que, antes de falar sobre essa parte, se a gente for verificar na Bíblia, uma mulher quando ela estava no seu período, ela era considerada impura. Então, lá em Levítico fala que onde aquela pessoa tocar, se torna impuro. Alguém que tocar nela é impuro. Então, aquela mulher, a verdade é que ela não poderia nem estar em sociedade, porque se ela estava num período todos os dias, algumas pessoas dizem que não era uma coisa contínua, que era de vez em quando, outros dizem que era sempre. Então, olha, não sei, eu sei que ela tinha. Ok? Então, ela estava impura praticamente todos os dias. Isso quer dizer que essa mulher não podia vir aqui adorar a Deus. Quer dizer que ela não podia estar em sociedade com as pessoas, porque ela era considerada impura. E aí a Bíblia fala que aquela mulher, ela tocou em Jesus. E no momento que ela tocou, ela foi curada. Só que o mais interessante dessa história, para mim, não é o fato que ela foi curada. Foi que no meio daquela multidão, Jesus perguntou quem me tocou. E quando Jesus pergunta quem me tocou, todos ficam assim, não, mas é normal alguém te tocar. Afinal de contas, nós estamos numa multidão. É normal, na multidão, né? Quando está no metro, quando está aquele tanto de gente, a gente acaba esbarrando em alguém. Isso é normal. Mas Jesus disse, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Não era só porque saiu virtude que Jesus queria. Jesus sabia quem tocou. Eu sabia. Mas ele queria trazer aquela mulher para o centro. Ela veio para o centro. E todas as pessoas que estavam ali a viu. Ela passou 12 anos escondida, sem poder se relacionar. E o propósito de Deus não é só curar-nos fisicamente. Ele quer nos trazer uma cura interior, de forma que nós vamos viver uma vida mais que abundante. Aquela mulher, ela foi curada do seu físico, mas ela foi curada da sua alma. Há um ano atrás, mais ou menos, eu sofri uma situação, eu não vou entrar em detalhes, mas algumas pessoas sabem. Eu sofri um acidente de trabalho em que eu tive essa unha arrancada da raiz. E foi um momento de muito sofrimento, de muita dor. E foi um processo complicado. Tive que fazer cirurgia de reconstrução da unha, tudo. E no dia que eu fui ao médico pela última vez, em que foi tirar os pontos, o médico virou para mim e falou assim, olha, agora você vai tirar aqui aquela gazezinha, vai tirar tudo e vai deixar a unha exposta para cicatrizar e a ferida curar. E eu falei assim, doutor, mas isso está tão feio, isso tem que ficar aí exposto? Aí ele disse, sim, tem que ser, é o processo. Ok, tá bem, não gostando muito, mas fui embora. No caminho o Espírito Santo falou tanto comigo. E foi uma ministração do Espírito Santo sobre a minha vida. E o Senhor falou comigo, filha, existem feridas que, para ser curadas, elas precisam ser expostas. Não é à toa que Jesus fala, que a palavra de Deus fala que confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curados. Existe a necessidade da exposição.
expor de todo, assim como eu estava com aquela imagem na mão horrível, ela tinha de ser exposta para ser curada. Assim como aquela mulher, ela não bastava simplesmente ser curada do seu físico, para ela ser curada da sua alma, ela teve de vir para o meio. Ela foi exposta. E naquele momento, Jesus curou a alma, mas curou também o físico e a alma, e trouxe àquela mulher a possibilidade de voltar a viver em sociedade, porque nós fomos feitos para os relacionamentos. Amém? Então hoje nós entendemos que o Senhor não nos chamou para estar limitados com as nossas amarguras, dores do passado. O Senhor, a nossa identidade é livre. Amém? E para que nós venhamos viver a nossa verdadeira identidade, nós precisamos expor aquilo que precisa de cura. Amém? Fica de pé no seu lugar. Talvez você pode dizer assim: mas eu já vivi muitos anos da minha vida. Mas uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração para este lugar em específico é sobre o legado. Qual é o legado que você tem deixado? Porque nós perpetuamos de geração em geração crenças, comportamentos. E será que estamos passando os valores de uma verdadeira identidade? De pessoas que realmente transmitem a essência do Pai, que é a imagem e a semelhança dele na nossa geração? Talvez a sua vida já passou, já viveu muitas coisas, mas e aquelas pessoas que estão vendo o seu exemplo, que estão vendo você? Será que aquilo que ela está reproduzindo da sua identidade que você transmitiu, será que é a verdadeira essência? Que hoje nessa manhã seja um tempo de conserto, mas um tempo de mudança de comportamento. Aquela mulher, quando ela se aproximou de Jesus, Jesus disse: filha, vai em paz. Ele disse: filha. A nossa essência, o nosso Pai é Deus. Amém? Ela foi curada da sua paternidade. E muitas das vezes nós precisamos ser curados da nossa paternidade, porque temos um referencial de pai errado. Nós não podemos comparar um pai perfeito com um pai imperfeito. E temos a tendência de transmitir para Deus aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Eles tentaram fazer o melhor. Perdoa, libera o perdão, aquilo que precisa ser liberado. Mas o seu alvo e o seu padrão de identidade está em Jesus. Amém? Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor. Nós estamos neste lugar e queremos te exaltar, e sabemos que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, e que ao longo da jornada o Senhor trabalha dentro de nós. Está aqui a sua igreja, e eu peço ao Senhor que o Senhor venha revelar, que o teu Espírito Santo venha revelar aquilo que precisa ser mudado, crenças que são limitantes, que têm limitado pessoas e que normalmente elas estão transmitindo essas limitações para a próxima geração. Mas que nessa hora, Senhor, o Senhor venha trazer revelação. Eu clamo por um espírito de revelação. Que pessoas venham sair deste lugar, Senhor. Oh Deus, identificando áreas que precisam ser mudadas. E também identificando áreas que precisam de cura e que precisam ser expostas a feridas, Senhor. Expostas a feridas para essa cura. Porque nós sabemos que do Senhor há cura. E sabemos que Tu és Deus Pai. E não se compara com a paternidade terrena. Porque a paternidade terrena é falha, Senhor. Mas o Senhor é o Pai perfeito. É um Pai amoroso, que nunca nos deixe, que está sempre conosco, Pai.
Senhor, nessa manhã eu peço ao Senhor que o Senhor venha curar, Senhor, em nome de Jesus, porque nós não somos órfãos, Pai, nós somos filhos seus e amados, e te adoramos por isso e te exaltamos neste lugar, em nome de Jesus, te louvamos, amém.